Olá, sargentada, tenentada, cadetada, futuros guerreiros do nosso país, futuros sargentos, futuros oficiais. Estamos aqui gravando a aula 27, parte 2, hein? Primeiro reinado ainda, de 1822 até 1830. Hoje vamos falar da crise do primeiro reinado. No último vídeo falamos aí de um projeto da Constituição de 1824, da Noite da Agonia. Falamos um pouquinho das características dessa Constituição de 1824 e nessa aula vamos falar sobre a condição de crise que se instaurou no Brasil Imperial no período do primeiro reinado. Vem comigo, sargento, vem comigo, cadete. Vamos aprender um pouquinho sobre esses episódios para que você possa conseguir a sua devida aprovação. Vamos então aí, o primeiro elemento é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolta separatista que ocorreu em Pernambuco. É claro que de Pernambuco, essa revolta chegou até outras regiões do Nordeste. Outras províncias do Nordeste também quiseram ficar independente do restante do Brasil. Coloquei aqui no slide algumas características dessa rebelião, dessa revolta. Essas características foram republicanismo, ou seja, Pernambuco e outras províncias do Nordeste queriam se tornar uma república independente do Brasil. Queriam se separar do restante do Brasil, se separar do Rio de Janeiro, né, que era a capital. Quais eram os ideais políticos? Eram liberais, ou seja, eles eram anti-absolutistas. Então, aquele perfil absolutista que Dom Pedro I implementou na Constituição de 1824 não foi aceito no Nordeste do Brasil Imperial, principalmente em Pernambuco. Então, eles queriam um caráter liberal, um novo país independente, né? Queria que Pernambuco fosse uma nova nação, uma república com um perfil democrático e também iluminista. Haviam alguns viés iluministas aí nesse caráter de revolta. Havia-se implementado dentro dessa rebelião, dentro desse movimento separatista, ideais iluministas proclamando aí esse perfil liberal, tá? Vamos lá, líderes, né? Quem eram os líderes? Havia alguns senhores de engenho, alguns fazendeiros, havia também a participação de classe média e alguns intelectuais, como clérigos, jornalistas, e conforme eu coloquei aqui no slide, houve uma violenta reação do governo absolutista de Dom Pedro I, esmagando esse movimento. Tá? Esse movimento foi comandado aí pelo militar, né? Pelo comandante militar Grenfell, que inclusive combateu essas revoltas na tentativa de separar Pernambuco e algumas províncias do Nordeste do restante do Brasil. Bem, galera, por que Confederação do Equador? Se você pegar o mapa do Brasil, se você pegar o mapa do Nordeste brasileiro, você vai ver que a linha do Equador passa lá em cima no Nordeste, próximo de Pernambuco. Então, devido a essa linha imaginária do Equador, passar próximo ali de Pernambuco, passar no Nordeste brasileiro, essa revolta teve esse nome de Confederação do Equador. Por que confederação? Porque além de Pernambuco, outras províncias se uniram a Pernambuco, fazendo então uma confederação. Vamos então dar prosseguimento. Conforme eu disse, Confederação do Equador. Essa revolta aconteceu em 1824. Teve a participação da província do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e também Pernambuco, né? Principais líderes: Paz de Andrade, Cipriano Barata e Frei Caneca, conforme está aqui no slide. Nós tivemos contratações aí de mercenários e navios de guerra por parte de Dom Pedro I para poder
combater essa revolta. Principais motivos, além do absolutismo de Dom Pedro I, o aumento de impostos. O aumento de impostos foi um dos fatores que desencadeou essa revolta, né? Frei Caneca, nós temos até aqui uma imagem dele amarrado, ele foi executado, foi a pena capital. Então aqui nós temos o primeiro item responsável aí da crise do primeiro reinado, que vai sendo ocasionada pela gestão de Dom Pedro I, que é absolutista. Vamos então ao segundo item: tenentada e também sargentada. Vamos aqui ao nosso segundo item: Guerra da Cisplatina. Bem, professor, o que foi a Cisplatina? A Cisplatina foi uma colônia do Brasil. O Uruguai ele foi dominado pelo Brasil e na época tinha o nome de Cisplatina. Foi dominado na gestão, no governo de Dom João VI. E quando o Brasil permaneceu, ou quando o Brasil, melhor dizendo, ficou independente, em 1822, o Uruguai permaneceu sob os domínios do nosso país, agora sob a gestão de Dom Pedro I. Em 1825, o Uruguai, com o nome de Cisplatina, se une à Argentina, que tinha o nome na época de Províncias Unidas do Rio da Prata. Então houve uma junção de Argentina e Uruguai, ou seja, a província da Cisplatina não queria mais pertencer ao Brasil. Então houve uma revolta, houve uma guerra, e a província Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, ela acaba tendo o controle provisório do Uruguai, da província da Cisplatina. Então nós temos uma guerra entre Brasil, governo imperial de Dom Pedro I, que não aceita isso, não aceita a separação da Cisplatina do Brasil e muito menos a união da província da Cisplatina com a Argentina, no caso, né? E um dos causadores aí desse movimento de revolta foi Juan Antônio Lavalleja, ou Lavalleja. Esse Juan Antônio ele vai ser responsável em organizar mercenários revoltosos, melhor dizendo, né, que queriam a independência do Uruguai, não desejavam mais que o Uruguai pertencesse ao Brasil, e automaticamente vão se declarar independente, né, separados do restante do Brasil. Então vamos ter aí essa revolta iniciada aí por esse Juan Antônio, que vai liderar esse movimento separatista, e esse movimento vai causar aí mais um item negativo na gestão de Dom Pedro I. Por que, sargentada? Pensa comigo, o que guerra pode provocar? Eu sempre digo isso nas minhas aulas presenciais. Guerra provoca gasto de dinheiro, muito dinheiro. A guerra dura de 1825 até 1828, são 3 anos de guerra. Então 3 anos onde o Brasil está injetando dinheiro, são 3 anos que o Brasil está recrutando soldados. Soldados estão morrendo nessas guerras, nessas batalhas entre o Império Brasileiro e a província da Cisplatina unida com a Argentina. Vai chegar uma hora que essa guerra vai provocar um desgaste enorme na população brasileira. Por quê? Porque o Uruguai não tem vínculo, né, com o Brasil, a começar pela língua. A província da Cisplatina falava o espanhol, por exemplo, cultura diferenciada, né? Então vai chegar uma hora que o brasileiro vai achar melhor que houvesse a independência da Cisplatina do que, por exemplo, essa guerra, né, que está gastando recursos do governo. Com isso os impostos tiveram que ser aumentados, com isso também jovens soldados morrem em batalhas. Mas Dom Pedro I, lembrando que ele é absolutista, lembrando que
Ele não aceita conselhos, lembrando que a sua vontade está acima de qualquer questão. Ele permanece com a guerra. E automaticamente a sua imagem, o seu governo, ele vai sofrendo intensos desgastes, né? Vamos então dar prosseguimento. Terceiro item, próximo slide, a questão da sucessão do trono de Portugal. Em 1826, Dom João VI vem a morrer. Ele já tinha ido para Portugal, ele já governava Portugal desde 1821, e com isso Dom Pedro I se torna sucessor. Dom Pedro I então se torna o próximo, né, na linha sucessória para governar Portugal. Lembrando que Dom Pedro I governava o Brasil. Lembrando que Dom Pedro I não tinha nada a ver com essa questão. Mas Dom Pedro I então viaja para Lisboa, acaba interferindo na questão da sucessão do trono. O seu irmão Dom Miguel I, que deveria herdar o trono, ele acaba sofrendo uma interferência de Dom Pedro I, a ponto de Dom Pedro I colocar a sua filha no trono, obrigando inclusive a sua filha a se casar, né, com Dom Miguel. Então é isso mesmo, pessoal. A sobrinha de Dom Miguel, filha de Dom Pedro I, que na época devia ter aproximadamente 12, 13 anos de idade, casa-se com esse homem para que ela pudesse ter direito direto ao trono português. E com isso iria manter laços com Dom Pedro I. Inclusive eu coloquei aqui uma frase muito falada na época, né? Entre Pedro e Miguel, ninguém meta o seu nariz, pois se Dom Miguel é rei, foi Dom Pedro que o quis. Muito bem, uma frase na época, muito falada, citada, a qual eu coloquei aqui no nosso slide para a gente poder verificar essa interferência de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I então ele vai abdicar o seu direito de ser rei lá em Portugal em nome da sua filha, Maria da Glória. Porém, a Maria da Glória vai se casar com seu tio, Dom Miguel. Conforme eu coloquei aqui no último tópico do slide, durante a menoridade da rainha, entregou a regência do reino lusitano a seu irmão, Dom Miguel. Então, percebam comigo, futuros sargentos, futuros cadetes, o que Dom Pedro I tem a ver com essa questão? Nada. Ele governa o Brasil, ele está no Brasil, o Brasil está independente. Por que essa questão da sucessão do trono de Portugal vai causar uma crise na gestão de Dom Pedro I? É simples, é só você pensar comigo, cadete, futuros sargentos. Vamos alinhar aqui algumas questões. A sociedade brasileira, principalmente a elite, ela vai entender que Dom Pedro I quer se aproximar de Portugal e que em algum momento o Brasil vai voltar a se aproximar de Portugal. E não era isso que a elite brasileira desejava. A elite brasileira não queria de maneira nenhuma que o Brasil se reaproximasse de Portugal. Esse é o fator que vai desencadear essa crise, ou seja, a crise aumenta. Então nós já tivemos a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e agora a questão da sucessão do trono de Portugal. Terceiro item, e a crise do Primeiro Império ela só vai aumentando, tomando maiores proporções. Vamos então para o próximo slide, crise econômica e social. Bem, o Brasil sofreu uma crise financeira. Tivemos a crise do açúcar, a escassez do ouro, lembrando que estamos no século XIX. O ouro
no auge, ele viveu o seu auge no século XVIII, né? Então é claro que vai chegar um momento que vai haver escassez, porque as minas elas vão esgotando, né, a produção aurífera, e também tivemos crise do algodão e do tabaco. O Brasil tem dificuldade, por exemplo, de comercializar esses itens. Empréstimos para pagar. Lembrando que o Brasil vive de 1825 a 1828 uma guerra com a província da Cisplatina. Lembrando que o Brasil teve uma revolta lá em Pernambuco, a Confederação do Equador. Então, esses dois conflitos armados geraram dividendos, dívidas para o Brasil. Lembrando que quando o Brasil ficou independente, inclusive nós temos uma aula falando sobre isso, nós tivemos conflitos entre Brasil e Portugal e algumas províncias que não aceitaram a independência do Brasil, que foram chamadas na época de guerras da independência. Então o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra. E, para fechar toda essa questão, a nossa independência, a qual o Brasil vai negociar com Portugal e com a Inglaterra a sua independência. Tudo isso vai gerar custos, então o Brasil tem empréstimos para pagar. Automaticamente, Dom Pedro II, para tentar solucionar essa crise, vai aumentar a carga de impostos. O custo de vida no Brasil vai aumentar também, porque os produtos básicos eles terão preços maiores. Então, isso vai gerar um desgaste imenso, como a imagem de Dom Pedro I perante a população. E por último eu coloquei aqui a crise social, relacionamento amoroso entre Domitila de Castro do Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos, que era amante de Dom Pedro I. Vai chegar uma hora que Dom Pedro I ele vai rejeitar publicamente a sua esposa, a imperatriz, a rainha, né, a herdeira do trono de fato, pela sua amante, né? E isso vai gerar um desgaste com a nobreza e também com José Bonifácio, que era ali seu conselheiro imediato. Lembrando que o Brasil era um país católico, lembrando que naquela época, por mais que o homem tivesse amantes, mas esse comportamento era um comportamento não aceito pela elite. Uma elite católica, uma elite conservadora, uma elite tradicional, a qual Dom Pedro I não se importava. E Dom Pedro I também não tinha preocupações com isso. Mas esses fatores se voltam contra ele. A falência do Banco do Brasil, em 1829, um ano após o final da guerra contra a província da Cisplatina ou contra o Uruguai. Boa parte dessa falência se deve a esses conflitos citados anteriormente, principalmente contra o conflito com a província da Cisplatina. O Banco do Brasil, então, entrando em falência, nós temos um aumento da crise financeira, da inflação. Esses itens, esses fatores também vão provocar um maior desgaste, né, na gestão de Dom Pedro I. Eu coloquei aqui no slide porque o Banco do Brasil faliu em 1829. Naquela época o Brasil viveu uma forte crise econômica, tendo em vista a grande dependência que ainda possuía do seu lado econômico frente a Portugal. Outro motivo para a sua falência se deu tanto em vista da grande inflação do período, que vai, corroer o poder de compra da população, da elite e dos mais pobres também, né? Aí eu coloquei aqui um próximo tópico. Quais dificuldades Dom Pedro I enfrentou em administrar um novo território independente? Dom Pedro I ordenou a emissão de mais papel moeda, o que causou a desvalorização
da moeda e a elevação dos preços. Então perceba, se você tem um aumento da emissão de moedas, é claro que essa moeda perde o valor. Essa moeda perdendo valor, é óbvio que você terá uma moeda com poder de compra desvalorizado. Isso tudo gera inflação. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, é normal você ver circulando nota de R$ 200? Perceba que é difícil, né? Muito bem, então você pode perceber que esse é um dos fatores que você consegue controlar o valor da moeda, ou seja, você consegue controlar a inflação. Como o Dom Pedro I não vigiou nesse quesito, não esteve atento nesse quesito, a moeda, na época, ela perdeu seu valor, houve uma grande inflação, que desencadeou uma grande crise financeira, o poder de compra do brasileiro perdeu-se, preço dos produtos básicos foram lá para cima, ou seja, ficaram caros demais, custo de vida ficou alto demais, consequência disso, inflação, desvalorização da moeda e falência do Banco do Brasil, né? E por último, nós tivemos a Noite das Garrafadas. Houve o assassinato de Líbero Badaró. Quem era Líbero Badaró? Era um jornalista que criticava o absolutismo, criticava vários membros da nobreza que defendiam o absolutismo e também criticava a gestão de Dom Pedro I, e diretamente Dom Pedro I. Não há indícios, não há provas de que foi Dom Pedro I que mandou assassinar esse jornalista, mas se ele era crítico do absolutismo e automaticamente crítico de Dom Pedro I, ao ser assassinado, a culpa acaba caindo no colo de Dom Pedro I. Dom Pedro I então faz um evento, ele viaja do Rio de Janeiro para Minas Gerais, passa também em uma região ali de São Paulo, para tentar reconquistar a população, né, a seu favor. E nessa viagem em Minas Gerais, a população acaba rejeitando Dom Pedro I. Há relatos que quando a carreata de Dom Pedro I passava pelas ruas, pelos locais, as pessoas simplesmente se afastavam de Dom Pedro I, e ele acaba percebendo essa rejeição. Ele acaba percebendo essa distância da população com o monarca. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele volta bem entristecido, bem chateado com essa situação. Haviam dois partidos políticos no Brasil imperial naquela época. Era o Partido Português. Partido Português se remete ao absolutismo. Você tinha brasileiros e portugueses que participavam do Partido Português, que tinha o ideal absolutista. E você tinha o Partido Brasileiro, que também haviam portugueses e brasileiros participando do Partido Brasileiro, que havia um ideal liberal. O Partido Brasileiro queria a abdicação, o final do absolutismo, o final da gestão de Dom Pedro I, e queriam um governo liberal no Brasil. O Partido Português queria que o absolutismo permanecesse e que Dom Pedro I permanecesse forte no governo. Quando Dom Pedro I, retornando dessa viagem de Minas Gerais, chega até o Rio de Janeiro, ele é recebido por alguns membros do Partido Português, lá no centro do Rio de Janeiro, em festa. E algumas pessoas que estavam próximos dessa recepção, que não pertenciam ao Partido Português, ou que eram diretamente do Partido Brasileiro, ou indiretamente, ainda que fossem ligados ou admiradores, né, do Partido Brasileiro, acabam rejeitando essa proposta. Então nós temos o quê? Um conflito entre essas pessoas de ideais diferentes, né? Nós temos uma noite de briga, a qual essa noite vai ser chamada de Noite das Garrafadas. Agora você imagina por que recebe esse nome, né? Imagina aí as ruas do centro do Rio de Janeiro,
possivelmente, né, com bares abertos, possivelmente com as pessoas bebendo, e de repente as pessoas vendo aquele evento, a discussão acaba ficando quente entre ambos os lados, entre as pessoas que defendiam o Partido Brasileiro e as pessoas que defendiam o Partido Português, e nós temos uma noite no dia 11 de março intensa de brigas entre esses dois grupos de pessoas que defendiam aí, um grupo que defendia o absolutismo, outro grupo que defendia o liberalismo. Dom Pedro I, vendo que essa situação acabava prejudicando a sua gestão, prejudicando o seu governo, ele acaba abdicando do direito de ser imperador do Brasil. Ele vai abandonar o trono brasileiro, ele vai abdicar o trono para o seu filho, que na época tinha 5 anos de idade, e vai viajar para Lisboa. E nós temos aí o final do primeiro reinado, e as próximas aulas serão sobre regência. Galera, um beijo no coração, fiquem com Deus. Estamos terminando aqui a aula 27, segunda parte, hein? Crise do primeiro reinado. Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo.